Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilha. Assim também para quem ainda não ativou o sininho aqui para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Lembrando que nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos, temos diversos produtos de recomendações, incluindo o Top Renda Fixa, que são recomendações de título de renda fixa e tesouro direto. O Top Fundos são recomendações de fundo de renda fixa, multimercado, ações e fundos imobiliários. O Invista em Ações são recomendações de ações por longo prazo. O Carteiras Capitalistas, que é a junção do Top Renda Fixa, do Top Fundos e do Invista em Ações. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo, recomendações de day trade, swing trade, ou long short, opções, enfim, e que também traz com ele o Invista em Ações. E o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Deixo também, como sempre, aqui a parte dos relatórios grátis, né? A gente sempre traz uma novidade mensal de um relatório com uma abordagem mais fundamentalista. Para baixar qualquer um dos relatórios, é só colocar o nome de vocês e o e-mail, assim vocês vão fazer parte do nosso informativo semanal por e-mail, né, o mailing. E colocando o telefone, nós vamos convidar vocês para fazer parte da nossa lista do Whats. E para fazer parte da lista do Whats, interagir com a gente, fazer as perguntas de vocês, né, contatar nossa equipe de atendimento, basta seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição, lembrando que é lista, não é grupo, então vocês podem interagir com a gente. Então hoje, pessoal, a gente vai falar a respeito de dois indicadores aí da análise fundamentalista bem importantes, né? Óbvio, a gente não vai usar eles de maneira isolada para fazer uma análise, mas eles são importantes no processo de análise, né? Com certeza é utilizado aqui pela Capitalismo, são extremamente conhecidos pelo mercado, e é uma coisa que a gente instiga muito os nossos clientes a não só seguir as recomendações, como por exemplo essas recomendações de ações por longo prazo, mas tentar entender o processo, o porquê das recomendações. Então, às vezes aparece algum termo mais técnico nos relatórios de análise, nos relatórios de recomendação, e é bacana então a gente entender esses conceitos tanto para quem vai seguir as recomendações, quanto para quem quer fazer as suas próprias análises, né? E hoje a gente vai falar a respeito de dois indicadores, né? Um deles que justamente dá o título do vídeo, que quais são as empresas mais rentáveis da Bolsa. Uma das formas mais simples de ver a rentabilidade da empresa é através do ROI, né? A sigla em inglês é o Return on Equity, que é a rentabilidade sobre o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido, pessoal? Para quem já viu um balanço, a gente tem o ativo, tem o passivo e o patrimônio líquido, o PL. O patrimônio líquido justamente é o capital dos sócios, né? O capital do acionista da empresa. E o que mede o ROI? Ele é a divisão entre o lucro líquido e o patrimônio líquido. Ele mostra o quanto a empresa consegue gerar de lucro líquido em cima do capital dos sócios do patrimônio líquido. Então, no caso, se eu tenho uma empresa que fez 100 milhões de reais de lucro líquido e tem um PL, tem um PL de 1 bilhão, o que significa 100 dividido por 1? Que ela tem um ROI de 10%. Obviamente, quanto maior esse número aqui, melhor. Alguns cuidados e considerações, pessoal, em relação ao ROI. Primeiro, a questão do lucro não recorrente. Às vezes o pessoal, ao invés de analisar o histórico do ROI, olha um ano. Pô, a empresa teve 30% de ROI e não viu que daqui a pouco aquele lucro elevado no ano foi por causa de algum item não recorrente. Vamos supor que a Ambev vendeu uma empresa, teve um lucro naquela operação de venda da empresa, que não necessariamente advém do negócio da Ambev, que é vender cerveja, e aí o lucro ficou um lucro fora da curva. Óbvio, não é ruim, mas não quer dizer que aquilo ali vai ser uma constante, tá? Outra questão, né, pessoal, para quem se lembra das aulas de matemática, menos com menos é mais. Então, se a empresa tem um patrimônio líquido negativo e der prejuízo, vai aparecer lá nos sistemas para quem fazer a consulta, e de propósito eu vou deixar nesse ranking que vai estar aqui na descrição, ó. Só mostrar aqui, ó. Eu vou deixar ativos, né, como o caso aqui da Eringer, ó. Ela tem um ROI de 163%. Por quê? Porque ela tem prejuízo e tem patrimônio líquido negativo. Inclusive, acho que faz uns 10 dias aí ela pediu recuperação judicial, empresa de fertilizantes. Então tem que ter cuidado. E, claro, como eu falei, isso aqui serve para a gente investigar também o porquê, o que leva a empresa a ter ROIs elevados, né? Ou margens líquidas elevadas, tá?
nós temos o caso da Múltiplos aqui, uma empresa que está para sair da bolsa, né? Tem um ROI de 172%, uma margem líquida de 33,46%, beleza, só que está mais para lá do que para cá, né? Não necessariamente ter esses indicadores altos aqui é indicação de compra. E basicamente, se a gente pegar esses primeiros aqui, tem várias empresas que têm problema, né? Viver, a própria Oi aqui, a Wiz, né? A Wiz é um caso que, se não tiver renovação do contrato com a Caixa, se não me falha a memória, é 2023, né? Pode estar em sérios apuros. Tem um ROI bem elevado, a 76,52%, margem líquida de 29,54%. Tá? Então eu deixei de propósito justamente por isso, porque às vezes o investidor é enganado. Ele entra só lá no site, no Fundamentos, agora eu vou fazer uma super análise aqui, e aí quando vê, tá comprando gato por lebre, né? Então tem que cuidar com essa questão das empresas que têm prejuízo e patrimônio líquido negativo. E outra pergunta que o pessoal sempre faz é se existe um ROI ideal. Basicamente o ROI serve para comparar, né, empresas do mesmo setor. Se eu tenho uma empresa que tem um ROI de 15 e tem outra parecida com ela, tem um ROI de 10, pode ser que eu prefira aquela que tem um ROI de 15, né? Existe também essa questão da empresa conseguir entregar um retorno maior do que uma aplicação financeira entregaria. Né? Então, se eu tenho hoje a Selic aí a 6,5%, e vamos supor que eu tenho uma Selic média de 10%, eu preferencialmente vou tentar escolher uma empresa de longo prazo que consiga me entregar mais do que a renda fixa. Né? Óbvio, no curto prazo pode ser que ela não entregue, pode ser que... Isso aqui a gente não está falando da valorização da ação, né, pessoal? A gente está falando só da companhia, nem vamos entrar na questão de preço de ação hoje, né? Então, o ideal é eu conseguir uma empresa que ao longo do tempo consiga performar acima do custo de oportunidade do mercado, que seria colocar o dinheiro na renda fixa. Porque se a empresa tem um negócio que não dá dinheiro, talvez seja bom ser funcionário da empresa, ser um diretor da empresa para ganhar um salário alto, mas talvez não seja tão interessante assim para eu ser acionista dessa companhia, né? E o outro indicador que a gente vai ver hoje é a margem líquida, que é o quanto a empresa recebe efetivamente com a venda de um produto ou serviço depois de descontados os gastos totais. Matéria-prima, frete, mão de obras, gastos de administração, etc. Então, como é o cálculo da margem líquida? É o lucro líquido, o mesmo lucro líquido que a gente viu lá do ROI, dividido pela receita líquida. A receita líquida, então, é a receita bruta da empresa, né, subtraída dos impostos, as devoluções e os descontos comerciais. Então vai mostrar o esforço, né, o que gerou de todo aquele esforço de venda da companhia. Quanto de lucro a empresa teve com aquele esforço de venda. E o cálculo também é o lucro líquido dividido pela receita líquida. Então, se a empresa lucrou 100 milhões de reais com vendas líquidas de 1 bi, a margem líquida dela é de 10%. Aqui também, né, pessoal? Quanto maior, melhor. Mas tem alguns setores que às vezes tem uma margem menor, né? Tem algumas exceções, por exemplo, do setor de varejo, que tem ROI alto e margem alta, né? Mas a gente pega uma empresa de varejo mais clássica, normalmente eles têm o ROI muito alto, porque gira muito, e tem a margem mais baixa, né? Ainda mais dependendo do que essa empresa de varejo for vender, tá? Mas existem casos de empresas que têm tanto o ROI alto quanto a margem alta, tá? Então, como usar esses indicadores, pessoal? Primeiro, análise comparativa entre empresas do mesmo setor, e nesse ranking aqui vocês vão ver diversas empresas do mesmo setor. Investigar o aumento ou queda nos lucros, né? O que é interessante, pessoal? A gente não olhar de maneira isolada, e tão importante quanto verificar se a margem está subindo ou se a margem está caindo, é entender o porquê aquilo ali está acontecendo, né? Então é bom pegar um histórico também, como eu falei, e é uma armadilha que o pessoal cai muito, é olhar em 12 meses, olhar em 24 meses, mas a maior parte das pessoas olha só em 12 meses, porque a maioria desses sites gratuitos que tem na internet, eles mostram lá como é que foi o ROI em 12 meses, né? É bacana, então, a gente investigar durante um bom período de tempo. E da mesma forma que é importante a gente ver aquela curva ascendente do ROI, também é importante ver aquela curva ascendente
da margem líquida, né? E a premissa, ao contrário, é verdadeira também. Pô, as margens da empresa estão caindo. O que está acontecendo? É uma coisa recorrente isso? É uma coisa do mercado da empresa? É por causa do dólar? Enfim, a gente tem que investigar. A mesma coisa, o retorno está caindo. Por que o retorno está caindo? A empresa deixou de ser competitiva, o meio que ela está atuando tem muita concorrência, então serve também para a gente investigar quando a gente pega um histórico, tá? E importante aqui, né, pessoal, normalmente empresas com ROIs e margens elevadas, né, costumam ter vantagens competitivas, boa gestão operacional e são mais seguras em momentos de crise. Pô, vem uma crise aí, eu quero ser sócio de uma empresa que tem uma margem mais alta, que tem um retorno mais alto justamente para conseguir suportar esses períodos. Lembrando que existem duas abordagens, né? A gente pode tanto ser acionista, ser sócio de empresas que têm já ROIs altos, que têm margens altas ao longo do tempo e devem continuar com esse processo, e a gente pode também pegar aqueles cases de recuperação, de empresas que em algum momento já tiveram margem alta, já tiveram ROI alto, ou daqui a um pouco por algum problema gerencial da companhia, ou porque se endividaram demais para crescer, diminuiu a margem, diminuiu o ROI, e pode ser que também seja uma oportunidade para buscar esses cases de recuperação. Então, tanto para quem gosta desses cases de recuperação, quanto para quem gosta de já ser sócio de boas companhias, vale a pena entender, né, essa questão do ROI e da margem líquida das empresas. E eu vou deixar aqui, pessoal, na descrição, esse ranking com todas essas... Nossa, eu tenho acho que várias companhias aqui, tá? E como eu falei, eu deixei de propósito essas aqui que tem qualidade duvidosa, mesmo com ROI alto, aqui o caso da Múltiplos, da Fertilizantes Zeringer, Oi, Minerva. Em compensação, nós temos boas empresas aqui que vale a pena dar uma investigada, né? EcoRodovias, Braskem. Ó, a Braskem tem um ROI alto e uma margem baixa. A EcoRodovias já tem 54,74% de ROI, que é um absurdo, né, pessoal? E margem de 13,6%. Vamos olhar outras aqui. BB Seguridade tem um ROI de 36,81%. Olha a Unipar aqui, o Carbocloro. 35% de ROI, quase 15% de margem líquida. A End Brasil, 34% de ROI, 26% de margem líquida. Odontoprev, quase 32% de ROI, 21% de margem líquida. E RBR, né, que subiu bastante nos últimos anos, 29,11% de ROI, 20% de margem líquida. Vamos ver o que tem mais aqui, ó. Renner, 25% de ROI, 11,34% de margem líquida. A Magazine Luiza já é mais tradicional, ela tem um ROI alto, né, tem um giro alto, em compensação tem uma margem líquida aí de 3,93. Então tem várias companhias aqui, pessoal, que vale a pena vocês darem uma olhadinha para fazer a investigação de vocês. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essa questão do ROI, da margem líquida, podem colocar aqui nos comentários. Não esqueçam de baixar os nossos relatórios e de se inscrever para receber as nossas informações pelo WhatsApp também. Um abraço a todos e até mais.